Olá a todos os inscritos, aos inscritos mais recentes e todos aqueles que têm escutado os meus áudios e a todos aqueles que têm feito os seus comentários e que eu, dentro do que me vai sendo possível, eu vou responder a todos. Vou referir aqui uma notícia de que tem sido dada na comunicação social cá em Portugal acerca de abusos sexuais na Igreja Católica. E como vê, eu não falo só da Congregação Cristã em Portugal, mas neste momento, porque está a ser notícia cá em Portugal, de um padre que viu e encobriu abusos sexuais. Não denunciou às autoridades competentes, nem sequer ao episcopado da Igreja Católica. Este caso foi na cidade de Évora. E está a ser o primeiro caso cá em Portugal onde vai ser julgado uma pessoa, e neste caso um padre, por encobrir os abusos sexuais, não ter feito denúncia e de encobrir este abusador já pela segunda vez. Está a decorrer o processo e este padre pode apanhar uma pena de até 8 anos. Claro que vai haver atenuantes e dependendo do que estiver no processo, e vai depender também do juiz que julgar este caso, mas até 8 anos este padre pode ser condenado. Portanto, é um progresso na justiça portuguesa. E é de louvar a atitude da própria justiça e é de louvar a investigação feita por uma jornalista num canal de televisão do Porto Canal. O episcopado não tinha conhecimento do caso, mas ao ter sido abordado por esta jornalista, ter tido conhecimento por esta jornalista, teve a atitude nobre de afastar por completo este padre. E por que razão eu estou a falar? Estou a falar neste caso porque está a ser um exemplo de que todas as instituições religiosas tivessem a nobre atitude de colocar de parte pessoas que encobrem e pessoas que cometem estes crimes. Porque ao encobrir, praticamente está a ser considerado como praticar o crime. E aqui este é um exemplo que eu quero deixar neste vídeo para que os responsáveis e líderes da Congregação Cristã em Portugal sigam este exemplo, porque, mais uma vez, vou eu referir aqui que os responsáveis da Congregação Cristã no Brasil, o presidente do Brás, o Sr. Cláudio Marsola, e quero desde já dizer de que vou referir nomes, porque são figuras públicas e estão sujeitas às críticas e a comentários que vão fazer refletir as pessoas sobre as atitudes e sobre a importância que essas pessoas têm num meio comunitário como é o meio religioso, e neste caso a Congregação Cristã no Brasil e a Congregação Cristã em Portugal. E vou responder a um comentário de uma inscrita do canal da Luciene Nishimura, onde eu fiz a live a contar do segundo caso que aconteceu em Portugal. Sim, há um segundo caso numa outra igreja que eu em breve vou contar. Vai ser um caso resumido, portanto um caso mais pequeno, mas eu vou contar esse segundo caso numa outra igreja e também com um encarregado de música. Não quer dizer com isto, como já fiz referência, de que os encarregados de música vão ser considerados abusadores sexuais. Não. Há exceções. Neste caso, são estes dois que são a exceção, e espero que sejam só estes dois casos, que são em igrejas distintas. Um foi no Bom Jardim, onde era a minha comum,
e o outro foi em Pampolide, na igreja de Pampolide. Mas eu vou fazer referência a esse caso. Mas eu vou responder a essa inscrita que fez essa pergunta muito pertinente nessa live e que eu não tive a oportunidade de responder. Então, a pergunta foi se o Brás tinha conhecimento destes casos que aconteceram em Portugal. Pois bem, o Brás teve conhecimento, não de imediato, mas teve conhecimento porque houve alguém que colocou uns papéis nos bancos de reunião que se fazem cá em Portugal, no Bom Jardim. Colocaram uns papéis a divulgar o caso aos irmãos do Brás, ao Sr. Presidente, ao Sr. Cláudio Marsola e aos seus colegas de viagem, Salvador Bueno, entre outros. E como já disse, eu vou me referir a estas pessoas como responsáveis máximos da instituição religiosa e nunca a nível particular. Aí eu não sei, não posso falar. Apenas posso falar do que são, na realidade, na responsabilidade da instituição religiosa, nas suas atitudes. Mas como estava a referir, o Brás teve conhecimento, sim senhora, deste caso do Bom Jardim. E teve conhecimento não só através dessa forma, mas como o Sr. Cláudio Marsola se lembra, o Sr. Paulo do Jardim Paulista e também o Sr. Isaías Grilo, se recordam, houve um casal de irmãos brasileiros que estiveram cá em Portugal, tiveram conhecimento do que tinha acontecido e ficaram tão perturbados com toda a história que se sentiram incumbidos com a responsabilidade de comunicar ao Brás. Falaram primeiramente com o irmão Paulinho, do Jardim Paulista, depois o irmão Paulinho direcionou para o irmão Isaías Grilo. O irmão Isaías Grilo disse que sabia do que tinha acontecido e que direcionou para o irmão Cláudio Marsola, o presidente da Congregação Cristã no Brasil. Claro que estiveram a aguardar que fossem atendidos. Havia sempre entraves, porque claro está, o Sr. Cláudio Marsola é uma pessoa que viaja muito, tem a sua vida particular, e é uma pessoa que viaja muito e nem sempre era possível marcar as reuniões. Mas até que houve essa reunião, em que o Sr. Presidente do Brás, quando o casal foi falar com ele, o Sr. Presidente do Brás colocou a esposa desse irmão à parte e somente falou com o marido. A esposa, a nossa irmã, estava de lado, mas ouvia a conversa. O Sr. Cláudio Marsola ignorou por completo a nossa irmã. Fez discriminação. Fez. Mas o que é que o Sr. Cláudio Marsola deu de resposta a esse casal? Resumindo e concluindo, foi uma coisa muito prática. Disse que sabia, que tinha conhecimento, mas que não poderia intervir aqui no Ministério de Portugal. O que é mentira, é isso. Porque ele pode intervir. Eles, quando querem, intervêm. Quando é assuntos de coletas, quando é assuntos de terrenos, de construções, eles gostam de intervir e gostam de fazer as coisas à maneira deles. Mas neste caso, disseram que não podiam intervir. E deram a comparação a esse casal de como é que funciona o Ministério de Portugal. Foi da seguinte forma. Os irmãos sabem como são os índios? Os irmãos conseguem colocar roupa no índio? E o casal disse, não, o índio, por natureza, não veste roupa, ele tem as suas vestimentas próprias. Pois é, irmãos, é como os irmãos de Portugal, do Ministério. Não se consegue chegar até eles porque eles não deixam. Foi esta a resposta. Que orassem, que ficassem em paz e que, pronto, que aguardassem.
Deus iria fazer, como é sempre a mesma conversa, a mesma ladainha, o mesmo atitude em tudo. Quando não nos convém, vamos aguardar e vamos ver o que é que Deus vai operar, que Deus é que tem que pôr a mão. E muitos sabianos vão dizer, foi a resposta correta. Para vocês foi a resposta correta. Para mim não. E para esse casal também não foi a resposta correta. Portanto, está respondido, o Brás teve conhecimento. Do segundo caso, não sei. Creio que só mesmo através do canal da irmã Luciene Nishimura, é que teve conhecimento. Porque isto foi muito abafado, como sempre. Os casos são sempre abafados. Mas eu faço a seguinte questão. Para os irmãos brasileiros de ministério que têm por hábito visitar Portugal, que são muito bem recebidos, que são feitas excursões para ir aos cultos onde esses irmãos estão revestidos com dons maravilhosos, e são feitas excursões onde há tanta revelação, tanta sabedoria, tanto conhecimento, onde Deus faz sentir tanta coisa, como é o caso dos irmãos que vêm cá para as reuniões regionais, para as reuniões de ensinamentos anuais, cá em Portugal, que é o caso do Sr. Cláudio Marsola, do Sr. Salvador Bueno, e dessa equipa toda que vem cá a Portugal. Eu gostaria de saber por que razão é que nunca Deus vos fez saber, nunca vos revelou que havia casos e que há casos de abusos sexuais cá em Portugal. Fico intrigada porque perante tanta revelação que há, tantas reuniões que vocês têm, seja os irmãos do Brasil que vêm cá e que estão constantemente a fazer reuniões, até mesmo o Ministério de Portugal, que constantemente está a fazer reuniões, todas as semanas tem reuniões, não houve um que Deus se tivesse revelado. Também gostaria de saber, porque assim, quando as pessoas são conhecidas por terem dons muito excelentes, serem pessoas tão revestidas e tão abençoadas por Deus espiritualmente, a mim faz-me confusão que, por exemplo, estou-me a lembrar que esteve cá o irmão Irmelindo, um irmão tão abençoado por Deus, tão revestido, com tanta revelação. Teve cá o irmão Marcão, de Cabriúba, e, portanto, com o seu pai, e que estiveram na igreja de Matosinhos, onde fizeram um culto extraordinário, em que o próprio ancião, que encobriu este segundo caso, que é o ancião do Calamanaia, vocês estiveram com esse ancião? Sim, o irmão Irmelindo, embora que agora o irmão Irmelindo não pode responder, porque já faleceu. Mas o encarregado de orquestra regional, o irmão Marcão, que é tão poderoso, Deus o visita, Deus se manifesta nele com uma força, com um poder, com um revestimento tão grande. O irmão, quando saudou esse ancião, o irmão Marcão, quando saudou esse ancião, não sentiu nada, não sentiu que esse irmão estava a encobrir um crime de abusos sexuais. O irmão Domênico, o ancião de Itália, também não sentiu quando foi ao Brasil, quando foi ao Bom Jardim, quando foi ao Bom Jardim, de que havia crimes sexuais que foram cometidos lá? Deus não lhe revelou? Deus não lhe revelou a forma como todo o ministério age perante isto? E estes irmãos estão revestidos, tão falados na internet, pelo poder espiritual que têm.
que é uma coisa fora do normal, em que Deus faz saber tanta coisa, em que Deus prepara terrenos, prepara dinheiros, prepara viagens, prepara tudo e mais alguma coisa. Esse Deus que vocês tanto servem e que tanto sois revestidos por Ele, não vos fez conhecer o que é que se passava cá em Portugal? Não vos alertou? Porque vocês sabem que são adorados cá em Portugal. Não por todos. Não por todos, desculpem. Não por todos. É verdade. Mas é uma minoria. Esse não por todos é uma minoria. Mas que eu fico impressionada foi como que Deus teve que mostrar a uma irmã rebelde com um espírito maligno, a uma mentirosa, a uma pessoa que só quer contenda, que só está bem a denegrir a imagem dos servos de Deus, e como é que Deus lhe fez saber, escolheu para ver tal crime e para denunciar também o segundo crime. Sim, eu também ajudei a denunciar o segundo crime de abusos sexuais. E perante tantos homens tão poderosos espiritualmente e poderosos também a nível material, porque a obra de Deus também tem a parte material, a santa obra de Deus, não é? A Santa Congregação Cristã em Portugal e a Santa Congregação Cristã no Brasil é constituída por homens poderosos espiritualmente e materialmente. Porque eles têm o poder de decidir. Ou tiramos ou damos. E já agora, Sr. Presidente Cláudio Marsola, diga-me uma coisa. Por que é que não segue o exemplo da Igreja Católica? Que de retirar o ministério a todos aqueles que tiveram conhecimento dos abusos sexuais e nada fizeram. Porquê? Incomoda. Vai dar muito trabalho. Vai mexer com muitas pessoas. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Vai mexer na porcaria, não é? E vai dizer, não, nós não podemos mexer. Em Portugal nós não podemos tomar atitudes. Não, é? Mas quando foi para fazer todo o trabalho da construção para a nova sede no Parque Nascente, em Rio Tinto, vocês aí já tiveram poder. Vocês aí já destacaram uma equipa para vir ajudar no plano e a fazer a maquete, arquitetonicamente, para a construção dessa igreja. Mas têm poder, quando é, para vir aqui, em Portugal, e dar instruções para determinados assuntos. Vocês têm poder de ir buscar dinheiro para outras ajudas que há a nível da Europa e ajudas a nível de internacional, Angola e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Por isso, Sr. Cláudio Marsola, Presidente da Congregação Cristã em Portugal, não sejam hipócritas. O Senhor e todos os seus concubinos, incluindo o Sr. Doménico. O Sr. Doménico, sempre que também é hipócrita. Até a própria filha colocou no Instagram um post a dizer que estava chocada com o que aconteceu com aquele anestesista brasileiro. Que eu concordo. Que se fique chocado. Eu fiquei enojada. Mas eu fico enojada e chocada pela sua filha, Sr. Doménico, não ter ficado chocada de vocês terem aceito uma igreja e de terem abraçado um ancião que, quer dizer, até vocês nem precisaram de que ele se batizasse para o constituir como ancião em Itália. Mas vocês
não ficaram indignados com isso. Aceitaram, porque vos foi ofertado uma igreja com problemas de abusos sexuais. Pois é. 2 pesos e 2 medidas. Tentem seguir os bons exemplos. Tentem seguir o exemplo que a Igreja Católica agora está a fazer. A Igreja Católica está a assumir as culpas e está a querer, não digo, está a querer suavizar o mal que foi cometido durante anos e anos e anos. E mesmo aqueles que dizem assim, está sempre a falar no mesmo, e irei falar as vezes que for preciso. Porque a Igreja Católica também está a fazer o mesmo. Está a ir buscar casos com muitos mais anos do que este que aconteceu no Bom Jardim. Desde já agradeço por assistirem ao meu vídeo. Continuem a não desistir de lutar e falem, divulguem, denunciam aquilo que de mal têm feito. Denunciem abusos sexuais.